Então, vamos lá. Inicialmente, eu queria só trazer e reviver aqui, do ponto de vista, né, de análise, um gráfico que eu não trouxe para vocês previamente, mas é um gráfico que eu gosto bastante. Ele faz análise da manobra que a gente utiliza na espirometria, que é de capacidade vital forçada, e ele traz aqui justamente esta manobra ao longo do tempo. Tá? Esse gráfico a gente analisou ele do ponto de vista fisiológico na aula 1 desse módulo, onde eu trouxe lá toda aquela análise, né, do ponto de vista fisiológico, os volumes, capacidades pulmonares, enfim, fiz aquela análise lá voltada para as possibilidades de distúrbios voltados para cada volume desse, enfim. Só que agora eu quero que vocês façam análise justamente para a gente entender. A espirometria ela traz a possibilidade de uma análise de distúrbios ventilatórios do tipo restritivo, obstrutivo ou misto, né? Ou então, né, a forma inespecífica também pode ser analisada. Mas basicamente, o que a gente mais vai encontrar, né, no dia a dia e na análise do fisioterapeuta são distúrbios do tipo restritivo e do distúrbio do tipo obstrutivo, seja ele moderado, leve, moderado ou grave, tá? Que vocês viram, né, na tabelinha anteriormente, na aula 3, parte 1, como é que a gente faz essa análise, como é que chega, né, ao grau de severidade da doença ali analisando pela espirometria. Enfim, esse gráfico aqui eu trago justamente uma análise que eu gosto bastante, porque a gente está avaliando aqui justamente, né, o volume corrente, aqui o indivíduo normal, faz uma inspiração profunda, então a gente tem um VRI aqui, o volume de reserva expiratório, né, voltando lá para a linha de base. Se ele soltar o ar com força ali, ele vai fazer o VRE, o volume de reserva expiratório. Então nada mais é que isso que eu pintei de vermelho agora aí, uma manobra de capacidade vital forçada. Lembrando que daqui para baixo, até a linha lá, a gente tem o VR, que é o volume residual, aquele volume de ar que a gente não coloca para fora. Pois bem, analisando isso, né, nos perfis aqui que a gente trouxe de doenças obstrutivas e doenças restritivas, o que a gente vai ter? Tá? Ao analisar o paciente, a gente vai ver aqui, isso aqui, essa linha azul aqui é a capacidade vital, tá? Vou botar aqui CV, CV, tá? A soma desses três volumes que eu falei previamente. E nas três condições aqui diferentes, tá? No paciente com doença, paciente normal, doença restritiva e doença obstrutiva. Percebam que na doença restritiva, como é que se comporta esse gráfico? Ele tende a cair, tá, pessoal? Vocês vão ver que na realidade a gente não tem uma deformação da análise gráfica, esse gráfico não é gerado na espirometria, é só análise de comportamento da porcentagem da capacidade vital. Mas o que ele traduz aqui é um ponto importante. Todos os volumes eles vão cair na doença restritiva. Então o gráfico ele se desloca para baixo, porque na doença restritiva você tem uma impossibilidade de entrada de ar. Então cai o volume de ar que adentra o pulmão, por diversas etiologias. A gente trouxe aqui previamente. Pode ser alterações do ponto de vista do parênquima pulmonar mesmo, ou seja, uma doença do pulmão, uma doença extrapulmão, mas ainda dentro da caixa torácica, as doenças pleurais, ou pode ser uma alteração de caixa torácica, a mesma alteração muscular, ou causas mais externas, obesidade, gestação, enfim, outras condições, ascite, que vai gerar, né, tudo restrição mecânica de diafragma, o que vai impossibilitar que esse pulmão ele insufle. É aí que a gente tem ali uma geração maior de volume. Então, nesse gráfico, a gente percebe que a capacidade vital ela cai, mas todos os volumes vão cair. Inclusive, se a gente traçar aqui, ó, a capacidade pulmonar total desse indivíduo ela também cai. Já quando a gente tem a doença obstrutiva, o que a gente vai ver? O gráfico ele sobe. Se você comparar aqui ó, esse gráfico, tá, com este gráfico, eles são semelhantes, tá? A não ser que ele subiu na curva, mas são diferentes da normalidade. O gráfico normal, né, os volumes são maiores. Nos indivíduos que a gente tem restritivo, os volumes são menores, todos eles, inclusive o volume residual. E a grande diferença é que na doença obstrutiva, a gente tem volume corrente reduzido, volume de reserva ins reduzido, volume de reserva ex reduzido, mas nós temos um volume residual muito alto. Ou seja, na doença obstrutiva, a gente tem um aprisionamento de ar. Então a gente tem essa quantidade, né, elevada de volume que não sai após uma exalação forçada. E aí, pessoal, o que a gente vai ter? Né, um aumento da capacidade pulmonar total. Então,
O que é que tem de semelhanças, tá? Tanto na doença restritiva quanto na doença obstrutiva, a CV cai, certo? Então, a capacidade vital, em porcentagem aqui, nos dois casos, ela vai cair em relação ao indivíduo normal. Só que, no caso da doença restritiva, todos os volumes vão cair juntos. Então, vão descer. Volume corrente diminui, volume de reserva inspiratório diminui, volume de reserva ex diminui e volume residual diminui. Na doença obstrutiva, os volumes vão reduzir, a capacidade vital ela diminui, volume corrente diminui, volume de reserva ins diminui, volume de reserva ex diminui, porém o volume residual, que é aquele que fica após uma expiração forçada, ele continua aprisionado, então ele aumenta na doença obstrutiva, que é justamente a causa de compressão dos demais volumes. Lembre-se, salvo engano, acho que isso foi na aula 2, eu trouxe um gráfico em barras comparando o indivíduo normal com o indivíduo de doenças obstrutivas. E vocês davam para ver ali que ele tem um aumento do volume residual e achatando os outros volumes lá que está naquela análise ali em barras. Ok? Então aqui muito mais para a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo que já foi visto, para a gente então agora partir para uma análise